Galápagos Capital Podcast. Estamos aqui mais uma vez no podcast da Galápagos Capital, em mais uma semana bastante turbulenta no mercado brasileiro, que mesmo com os mercados internacionais registrando novas máximas todos os dias, o Brasil continua convivendo com seus problemas no cenário político, as incertezas em relação às contas públicas, fazendo com que a volatilidade em todos os ativos brasileiros, principalmente na curva de juros e no mercado de câmbio, tenha sido bastante acentuada durante a semana. Hoje comigo aqui, Luiz Baroni, meu sócio e gestor das carteiras administradas da Galápagos WM, e Diego Feinberg, que é um dos gestores do nosso fundo sistemático, e a gente vai falar um pouquinho aqui se existe alguma possibilidade e como se defender num mercado tão incerto e com tanta volatilidade como a gente viu essa semana. Bara, como é que você, gerenciando as carteiras, tem conseguido se proteger? A gente sabe que o nosso cliente na WM tem conseguido bons retornos, mesmo no mercado como esse. É verdade que na crise também aparecem boas oportunidades? Então, bem-vindos aí todos. Uma maneira trivial de se proteger é apostar contra o mercado, né? Mas isso, na verdade, você não está se protegendo, você só está fazendo uma aposta inversa e quando o mercado volta, acaba tendo um sofrimento da mesma magnitude. O que a gente faz há 10 anos quase é alocar na classe de ativo crédito privado. Tenho atendido vários clientes essas semanas exatamente com essa pergunta. A resposta que eu tenho dado a eles é: nesse momento, a carteira de todos eles, invariavelmente, estava com retorno positivo e a nossa tese de gestão ela se comprova em momentos justamente como esses. A gente tem alocado de um ano a 6 meses para cá em ativos indexados à inflação. É uma outra maneira de se proteger de momentos como esse, dado que a probabilidade da inflação ressurgir em cenários como o que a gente está vivendo é bem alta e é o que ocorreu particularmente nesse momento. Um outro fator importante a ser citado é que quando a gente aloca na classe de ativo crédito privado, a gente acaba ficando bem longe do mercado, né? A gente acaba ficando com posições relativamente leves, posições baixas, direcionais. E aí, quando você está numa situação como essa, quer dizer, quando você não está ali no calor do mercado, no dia a dia, e principalmente não está posicionado, as oportunidades que surgem são muito mais fáceis de serem capturadas. Quando você está com a cabeça tranquila, né, por não estar posicionado, não estar perdendo dinheiro, você acaba conseguindo fazer posições bem pontuais. Não é o nosso foco, mas agora particularmente a gente acha que as taxas pré-fixadas aí de 2 e 3 anos subiram demasiadamente e a gente está desalavancado, recomendando que os clientes aloquem 10%, 15%, talvez 20% do seu patrimônio, portanto desalavancado nessas taxas. Uma última coisa que eu queria mencionar é convidar todos os nossos clientes a lerem a carta mensal. Ela fala de um assunto bem parecido com esse, ela fala sobre risco. Risco é um tema muito abrangente, então eu convido a todos a gente vai publicar a carta aí na segunda-feira. Convido todos a lerem porque é um assunto relacionado com isso que a gente está falando aqui. Na carta da gestora de patrimônio da Galápagos, o Baroni tratou sobre risco. Os produtos realmente não são todos iguais, né? E aproveitando um pouquinho que a gente está falando de risco e de ativos que são descorrelacionados com o mercado, a Galápagos tem um fundo sistemático, que a gente já falou sobre ele aqui em outras edições desse podcast, que é o Braco, que procura ser um perseguidor de tendência. Como que um perseguidor de tendência é descorrelacionado com o mercado? O Diego vai explicar um pouquinho aqui para a gente que nesses momentos de maior estresse no mercado também pode ser uma alternativa interessante e como que o Braco tem performado, como é que ele está no ano e se ele está conseguindo se defender bem de um ano tão difícil como a gente está vendo. Então, obrigado, Arna. O Braco
de fato, um dos atributos que tem é ele não ser correlacionado com os principais fatores de risco. Ele vai se adequando conforme as tendências e a gente, quando os mercados são mais propícios a ficar exposto positivamente ao risco, a gente aumenta as posições e fica comprado, mas em outros momentos a gente defende a carteira com posições vendidas, compradas no câmbio, e isso faz um belo combo com posições que a maioria das pessoas tem eventualmente, a renda variável, porque eles não são correlacionados e você consegue ganhar com uns ativos em um momento e com outros ativos em outro, e ter um retorno mais consistente no longo prazo. Nesse ano, o fundo apresenta 12% de retorno positivo, enquanto em 12 meses está com 19% e em 24% com 33%, sendo que a bolsa nesse ano perde 11%, tem 12% positivo em 12 meses e em 24 meses está menos 2%. Então, a gente tem sobreperformado nas diferentes janelas e o importante para a gente é ter uma volatilidade menor, que é mais ou menos a metade da bolsa, e ter uma consistência que tira a emoção nesse momento que o mercado está muito apaixonado, com momentos de euforia positiva ou negativa. A gente tira essas emoções e sigue um processo consistente, robusto, que justamente o sistema gera. Outro ponto que eu acho importante destacar é que hoje você tem diversas possibilidades de investir em ativos no exterior também, né? Então você consegue, mesmo com o que o Brasil vem sofrendo, você capturar esse rally que a gente costuma dizer no mercado, quando o mercado está subindo consistentemente no mercado americano, em outros ativos. Tentando fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Então o Baroni falou um pouquinho sobre crédito privado, que é uma classe de ativo que acaba sendo mais resiliente, e o quão, vamos chamar de confortável é você ter um ativo que te gera um excedente sobre a taxa básica, para que em momentos de maior estresse você possa fazer alguns trades de mercado em momentos pontuais, que a gente chama de trades oportunistas, quando você percebe que o mercado foi demasiadamente exagerado para um dos lados, né, como o Baroni comentou na taxa de juros. O Diego falou sobre um fundo sistemático que tende a ser contracíclico até, né? A gente pode dizer que ele mesmo operando bolsa, ele captura um pedaço da alta da bolsa e também consegue se defender muito bem quando a bolsa cai bastante, porque ele usa outros ativos. No caso do Braco, ele usa o dólar, e a gente tem visto o dólar realmente subir aqui, está defendido bem as posições que eles têm nas ações. Para finalizar, a gente está acabando o tempo aqui. Baroni e Diego, tem alguma coisa que vocês acham importante colocar? E desde já agradeço mais uma vez a todos que estão com a gente aqui. Eu estava ouvindo aqui o Diego falando, e como eu escrevi a carta essa semana, a lógica do fundo Braco é que os investidores, os seres humanos, têm um apego, uma aversão ao prejuízo, né? E tendem a estopar o lucro rapidamente. O fundo Braco, acho que um dos pilares da construção dele é esse, quer dizer, ele procura carregar as posições vencedoras por um prazo bem longo e ele estopa rapidamente as posições perdedoras. E, de uma certa maneira, isso está escrito lá na carta, quer dizer, a alocação em crédito privado, ainda que isso não seja um pilar do que a gente faz, mas a consequência dela é mais ou menos essa. Quer dizer, na hora que a gente reduz ou praticamente tira o nosso cliente do risco de mercado, a gente está dizendo para ele que uma coisa parecida com essa, quer dizer, o risco-retorno de estratégias de crédito é um risco-retorno melhor, em parte, por conta desse comportamento aí do investidor de ter uma aversão ao risco maior do que uma propensão ao lucro positivo. Obrigado aí a todos e um abraço. Bom fim de semana, descansem, semana que vem tem mais. Galápagos Capital Podcast.